Olá e bem-vindo a mais um episódio do podcast Biogeo Passo a Passo. Hoje vamos mergulhar no coração da vida, os ácidos nucleicos. Estas moléculas guardam memórias, instruções e histórias que atravessam gerações. Imagina que cada célula do teu corpo contém uma biblioteca completa, escrita numa linguagem química elegante e precisa. Essa linguagem é o ADN e o ARN. Os ácidos nucleicos são macromoléculas constituídas por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo, e são responsáveis por armazenar, transmitir e expressar a informação genética. Existem dois tipos principais de ácidos nucleicos: o ADN, ácido desoxirribonucleico, e o ARN, ácido ribonucleico. Ambos são polímeros formados por unidades chamadas nucleótidos. Cada nucleótido é composto por três partes: uma pentose, que é um monossacarídeo de 5 carbonos, um grupo fosfato e uma base nitrogenada. A pentose, que é a ribose no ARN e desoxirribose no ADN, tem 5 carbonos numerados de 1' a 5'. A base nitrogenada liga-se ao carbono 1' da pentose. O grupo fosfato liga-se ao carbono 5'. As bases dividem-se em dois grupos fundamentais, que são as bases púricas, que têm 2 anéis, e são a adenina e a guanina. E as bases pirimídicas, com apenas um anel, que são a citosina, a timina e o uracilo. Quando os nucleótidos se unem, o fosfato do carbono 5' da pentose liga-se ao carbono 3' da pentose do nucleótido seguinte, formando uma ligação fosfodiéster e constituindo longas cadeias polinucleotídicas, verdadeiros fios onde a informação genética é escrita. Vamos agora estabelecer a distinção entre o ADN e o ARN. O ADN está organizado numa dupla hélice, duas cadeias polinucleotídicas enroladas uma na outra, unidas por pares de bases complementares que estabelecem entre si ligações por pontos de hidrogênio. A adenina liga-se à timina, estabelecendo 2 pontos de hidrogênio, e a citosina liga-se à guanina, estabelecendo 3 pontos de hidrogênio. Repara que não existe a base nitrogenada uracilo. As duas cadeias do ADN não têm a mesma orientação. Uma corre no sentido 5', 3', a outra no sentido 3', 5'. Chamamos a isto cadeias antiparalelas, como duas estradas paralelas onde os carros circulam em sentidos opostos. O ARN é uma molécula de cadeia simples que utiliza as bases nitrogenadas adenina, uracilo, guanina e citosina, não utilizando timina, e usa a pentose-ribose na sua cadeia polinucleotídica. Existem vários tipos de ARN: o ARN mensageiro, que transporta a informação genética, o ARN de transferência, que traz aminoácidos para os ribossomas, e o ARN ribossómico, componente dos ribossomas, como o seu nome indica. Há ainda ARN reguladores, que controlam a expressão génica. Podemos imaginar o ADN como o arquivo central de uma cidade e o ARN como os mensageiros, operários e supervisores que fazem a informação circular. E é precisamente aqui que entra a expressão genética. Se o ADN é o arquivo onde todas as instruções estão guardadas, então a célula precisa de uma forma de consultar essas instruções e colocá-las em prática. É como abrir um livro na biblioteca central, copiar apenas a página necessária e enviá-la para a fábrica certa. Esse processo acontece em duas etapas coordenadas. Na transcrição, a célula copia um segmento do ADN, um gene, para produzir uma molécula de ARN. Este processo dá origem a diferentes tipos de ARN, como o mensageiro, o de transferência e o ribossómico, embora nos eucariontes a primeira versão do ARN mensageiro ainda precise de ser processada antes de estar pronta para a tradução. No próximo episódio vamos explorar essa diferença com mais detalhe. Na tradução, o ARN mensageiro chega aos ribossomas, onde operários especializados, o ARN transferência e o ARN ribossómico, transformam essa receita numa proteína funcional. As proteínas constroem estruturas, regulam reações e permitem que a vida aconteça. Tudo começa com a química elegante dos ácidos nucleicos. Assim, a metáfora ganha vida. O ADN guarda a informação,
O ARN mensageiro leva a mensagem, o ARN transferência traz os materiais e o ARN ribossómico coordena a montagem e juntos transformam a informação em ação biológica. Para que a informação genética passe de célula para célula, o ADN precisa de ser copiado. Este processo chama-se replicação semiconservativa do ADN. Semiconservativa significa que cada molécula de ADN conserva uma cadeia antiga e constrói uma cadeia nova complementar. As enzimas essenciais são a helicase e a ADN polimerase. A helicase abre a dupla hélice separando as cadeias. A ADN polimerase lê a cadeia, molde e constrói a nova, adicionando nucleótidos no sentido 5' 3'. Não te esqueças que as cadeias são antiparalelas, pelo que a DNA polimerase constrói a nova cadeia na direção 5' 3', enquanto percorre a cadeia molde no sentido oposto. De uma forma um pouco mais pormenorizada, como ocorre o processo. A helicase desfaz as ligações por pontos de hidrogênio entre bases complementares das duas cadeias da molécula e abre a dupla hélice. Cada cadeia antiga serve de molde. A ADN polimerase adiciona nucleótidos complementares. A adenina é complementar da timina, enquanto que a citosina é complementar da guanina. Formam-se novas ligações fosfodiéster do lado 3' da cadeia informação. Surgem assim duas moléculas de ADN, cada uma com uma cadeia antiga e uma cadeia nova. Imagina-te dentro de um núcleo celular. À tua volta, longas moléculas de ADN enrolam-se como estantes infinitas de livros. A helicase aproxima-se e abre a dupla hélice como quem desliza um fecho. Logo atrás, a ADN polimerase avança como um escriba meticuloso, adicionando nucleótidos um a um, garantindo que cada letra é copiada com precisão. Quando o processo termina, não há apenas um livro, há dois. Cada um com metade das folhas originais e metade recém-escrita. Como síntese final, podemos afirmar que os ácidos nucleicos são a linguagem química da vida, cadeias polinucleotídicas unidas por ligações fosfodiéster, estruturas que usam bases púricas e pirimídicas para codificar informação, o ADN em dupla hélice com cadeias antiparalelas e o ARN em múltiplas formas funcionais, a base da hereditariedade, da expressão génica e da evolução. E graças à replicação semiconservativa, à helicase e à ADN polimerase, um sistema capaz de copiar-se com precisão extraordinária. Sem ADN e ARN não haveria células, organismos, diversidade ou memória biológica. Obrigada por estares desse lado. No próximo episódio vamos explorar síntese proteica, o fascinante processo que transforma a informação genética em ação biológica. Até lá, lembra-te, dentro de cada célula há uma história escrita em química.